Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Graças a Deus. E vai melhorar em nome de Jesus. Eu creio porque a palavra de Deus ela é poderosa. Senta aí, toma seu lugar um pouquinho. Graças a Deus, que Deus seja louvado pela sua vida. Que Deus possa nessa noite acrescentar uma medida a mais de graça, de sabedoria na tua vida aí através da palavra. Eu não tenho dúvida nenhuma que através da sua palavra Deus vai falar conosco. Deus, Ele é preciso, Ele é fiel, Ele é justo e eu creio que Ele vai cumprir o propósito que Ele tem. Eu pensava hoje pela manhã no meu momento de devocional, eu tenho 3 filhos e cada um deles tem uma diferença de 10 anos de idade, né? Mateus hoje não está aqui, Mateus está viajando a trabalho, está lá no Chile. Mas Mateus vai fazer 25 anos. A Rebeca, que está aqui, tem 15. E o Emanuel, que é o menor, que é o rebento da família, tem 5. Todos eles são filhos. Amém? E mais do que isso, são filhos do mesmo pai. Só que eu não posso falar com eles da mesma forma. Eu preciso falar com eles de maneira diferente. Porque se eu tratar com Emanuel da mesma forma que eu trato com Mateus de 25, Emanuel se fere, Emanuel se machuca, Emanuel se entristece, às vezes até chora e corre o risco de fazer birra. Mas o que importa é que os 3 são filhos, e os 3, além de filhos, são amados do Pai, amados do Pai e do Pai. Então, indiferente da nosso estágio de maturidade, Deus vai falar conosco, amém? Ele fala e o Espírito Santo traz equidade, traz equilíbrio para tudo aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Luan, seja bem-vindo, meu querido, que bom te ver aqui, Deus abençoe muito. Luan entrou em contato hoje para saber que horário tinha culto, disse que ia vir aí, você passa aqui na frente correndo, Que legal, rapaz. Ontem nós começamos a nos reunir com a igreja para correr lá no parque. E eu achei tão interessante hoje você me mandar essa mensagem dizendo que viria para cá. Que Deus abençoe muito, seja muito bem-vindo. Queridos, então nós vamos nessa segunda quarta dar continuidade debaixo desse tema aí, falando um pouco do DNA. Deus é o nosso Abba. Deus é o nosso Pai. Deus é o teu Pai. Amém? Deus é o seu Pai, amém, glória a Deus que você entendeu. Não existe notícia melhor do que essa, saber que Deus é o nosso Pai. Então, nós começamos aqui na semana passada, o Osmar trouxe uma mensagem, dando início, falando acerca desse tema, e hoje também eu quero trazer aí algo que Deus ministrou ao meu coração, e eu creio que vai abençoar um pouco mais a nossa vida. E eu queria pedir para que você já abrisse, por favor, a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler lá no capítulo 8 de Romanos, e nós vamos fazer algumas considerações sobre essa passagem, sobre esse texto, sobre aquilo que Paulo vem nos ensinar. É tão lindo porque esse capítulo, desde o início, Paulo vem ali tratando acerca da importância da vida no Espírito. Acabei de citar aqui o que Jesus faz menção na beira do poço com a mulher samaritana, quando ele fala acerca de que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, então não tem outra forma de adorar senão em espírito e em verdade. Paulo já começa aqui, o capítulo 8, falando da importância da vida no espírito. E é tão lindo porque ele diz no verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não, eu preciso repetir porque você precisa entender isso e glorificar. Romanos capítulo 8 e verso 1. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas ele continua, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Coisa linda saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora andam pelo Espírito e não pela carne, né? Mas não é esse o verso que nós vamos ler. Eu quero ler com você a partir do verso de número 15, porque a partir do verso de número 15, Paulo então começa a fazer considerações importantes. Ele começa a dar a conotação, ele dá uma ênfase na ação do Espírito Santo com relação à paternidade de Deus em nossas vidas, né? Então, a partir do capítulo 15, ele começa ele fazer menção, a dar essa ênfase na questão da paternidade de Deus, da ação do Espírito Santo acerca da paternidade de Deus, né? Vai ali nos apontando para a nossa nova posição como filhos e tendo Deus como nosso Pai. Verso 15 de Romanos 8 diz assim: porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da escravidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? E você pode aplaudir a palavra, pode aplaudir o Deus da palavra. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Queridos, é muito bom, né, nós sabermos, nós termos consciência daquilo que nós recebemos. Eu tenho certeza que todos nós gostamos de receber coisas boas. Ou melhor, quem de nós não gosta de receber boas coisas? Boas notícias, bons presentes, bons elogios. Não é assim? Todos nós gostamos de receber boas coisas. Mas primeiramente eu gostaria de dar uma ênfase aqui, e também falar acerca daquilo que nós não recebemos. Porque da mesma forma que nós nos alegramos quando recebemos coisas boas, nós também podemos nos alegrar quando deixamos de receber algo. Eu sei que nesse momento você pensa, poxa, mas nem sempre deixar de receber é bom. Eu acho que receber coisas boas é bom, mas talvez deixar de receber não seja bom. Mas você vai entender que o que eu estou dizendo faz sentido, né? Às vezes nós recebemos e às vezes nós deixamos de receber. Às vezes nós ganhamos e nos alegramos com aquilo que ganhamos, quando é bom. Mas às vezes nós deveríamos nos alegrar quando deixamos de receber. Como assim, pastor? Porque é o que o texto diz. Ele começa dizendo no verso 15: porque vocês não receberam. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque vocês não receberam. E esse alegrar é porque ele vai fazer a citação de que nós não recebemos algo ruim. E ele diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Então, recebe essa notícia aí no seu coração, recebe no teu espírito. Você não recebeu um espírito que te escraviza.
Você não possui um espírito de escravidão. Aleluia. Como é bom nós sabermos disso, né? Então ele diz, olha, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temermos. E nós temos falado muito dessa colocação que a Bíblia faz de temer, né? E existe uma grande diferença em ter temor de Deus e ter medo de coisas, de situações, de pessoas, de desafios. E quando ele fala, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para temer de volta, ele está falando para não ter medo. Vocês não têm um espírito de escravidão. Vocês não receberam um espírito de escravidão para voltar a ter medo, né? Para voltar a sentir medo. Mas aí ele continua dizendo, para novamente temerdes. Mas agora ele vai falar do que recebemos. Então, depois de citar aquilo que de ruim nós não recebemos, então o que ele está dizendo? Não faz sentido você se mover como um escravo. Os filhos de Deus vieram no culto essa noite? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então ele está dizendo, não faz sentido você viver como escravo, porque você não recebeu um espírito que te escraviza, que faz você voltar a sentir medo. Em contraponto, você recebeu, aleluia. Depois a gente se alegra porque não recebeu, e agora a gente pode se alegrar porque recebeu, porque ele diz, mas vocês receberam um espírito de adoção. Um único versículo já faz uma reviravolta na nossa vida. Olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para voltarem a ter medo, mas vocês receberam um espírito de adoção, através do qual clamam, Abba, Pai. Paizinho querido. Então olha que coisa linda, começa desse ponto nessa noite. Eu não sou escravo. Você pode dizer isso? Levante sua mão aí e diga isso, eu não sou escravo. Eu não tenho espírito de escravidão, aleluia. Diga, eu fui adotado. O Pai me adotou, o Abba Pai me adotou, aleluia, glória a Deus. Olha só que maravilhoso, aqui nesse primeiro versículo, nós já começamos a ter esse entendimento. Nós não recebemos um espírito de adoção que nos escravize, hoje nós não temos... Ainda que tantos séculos depois, ainda a gente tem trabalho escravo, né? Hoje ele é mais encoberto, hoje ele é mais maquiado, mas ainda existe. Fica muito nítido quando uma pessoa é escrava, não fica? Se você for ver os filmes de antiguidade, o escravo, né? Você via o semblante do escravo, o comportamento do escravo, a feição do escravo, né? Então ele começa fazendo esse paralelo sobre o que nós não recebemos, que não é um espírito de escravidão, então hoje não faz sentido nos mover assim, mas nós recebemos o Espírito, né? O Espírito, e eu acho lindo, porque você observa pequenas palavras que fazem toda a diferença. Vocês não receberam um espírito que o escravize. Primeiro vamos pegar aqui, Vocês não receberam um espírito que os escravize, mas vocês receberam o espírito de adoção. Muda ou não muda? Artigo indefinido, é isso? Um espírito. Agora mudou. E aí entra o que o meu irmão já pontuou lá atrás. Quando ele fala um espírito, o E é minúsculo. Um espírito, o E é minúsculo. Um espírito de escravidão, algum espírito definido de escravidão. Mas quando ele fala de adoção, ele fala e o E é maiúsculo. Quando ele fala o espírito de adoção, nós sabemos de quem ele está falando. Quando ele faz essa menção, vocês receberam o espírito de adoção, perceba ali, o E é maiúsculo. O que está nos dizendo? Que o espírito de adoção é o Espírito Santo.
Aleluia! O Espírito que nos adotou é o Espírito Santo de Deus. Eu vou dar 2 oportunidades para você dar glória a Deus. Você não tem um espírito de escravidão e você foi adotado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como é bom nós compreendermos essa verdade. Então o Espírito Santo, ele não é um agente que escraviza. Não, ele não é um agente que traz escravidão, mas pelo contrário, ele é aquele pelo que por meio dele nós fomos adotados, nós fomos inseridos na família de Deus. Não sei se está conseguindo ficar claro isso, mas é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos adota, que nos recebe, que nos insere na família de Deus. Que coisa linda! Às vezes as pessoas elas têm dificuldade, né, para trabalhar com essa palavra adoção, porque quando nós trazemos para o natural e falando a partir do mundo, parece uma palavra difícil, uma posição difícil de se lidar. Sexta-feira nós iniciamos aqui a nossa série Curados para Curar, um tema que nós estamos trabalhando sobre a rejeição, e uma das causas da rejeição é a adoção. Então quando se fala lá de fora, a adoção tem um outro contexto, né? E foi muito lindo, muito testemunho já de coisas acontecendo de sexta para sábado, e tinha mais de 30 pessoas aqui participando na sexta, algo muito lindo mesmo. Mas quando a gente traz essa palavra com uma conotação natural, parece que a adoção não é algo muito bom, né? Parece que, puxa, mas eu fui adotado. Eu gosto sempre de pensar assim, né? Que nós como pais, nós não pudemos escolher os nossos filhos. E eu louvo a Deus porque eles são lindos, maravilhosos, são abençoados, né? Não tenha dúvida. Mas ninguém aqui escolheu o filho ou a filha, né? Ele nasceu. Agora quem vai adotar, escolhe o filho que vai adotar. Olha só, e a Bíblia nos diz que nós fomos então adotados. E a adoção, ela se refere ao ato legal pelo qual uma criança é aceita em uma família em igualdade. Quando uma família adota uma criança, ela o adota em igualdade com os demais. Vou adotar, então eu tenho 3 filhos e eu vou adotar uma criança mais nova. Pelo processo legal de adoção, quando eu adoto aquela criança, ela é inserida na minha família em posição de igualdade com os demais irmãos. Inclusive com o irmão mais velho. Isso é lindo. Isso é lindo demais quando a gente começa a entender isso, né? Então ela tem os mesmos direitos do que qualquer descendente natural dos pais. Ela se torna igual. Ela é inserida naquela família de igual forma. O Espírito Santo nos inseriu na família de Deus em igualdade com os nossos irmãos. Em igualdade no reino, né? Então a partir desse inserir, o que é que ele vai fazer agora então? Vocês não receberam um espírito que vos escravize para voltar a ter medo. Eu vou falar sem medo de falar. Medo já não deveria ter mais lugar na sua vida. O medo já não deveria ter mais lugar no seu coração. O medo já não deveria ter mais lugar na sua mente. A minha Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite que o amor do Abba,
o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo começa a inundar a tua mente, o teu coração, o teu ser, e todo medo vai ter que sair. Não vai ter mais lugar para medo. Não vai ter mais lugar para medo na tua história, porque você está entendendo quem você é em Deus, a partir da ação do Espírito de adoção. Aleluia! Olha esse irmão bonito, esse filho de Deus que está do teu lado, essa filha de Deus que está do teu lado. Diz para ele: não tem lugar para o medo na tua vida, não dê lugar para o medo na sua história. Aleluia! Então agora, depois disso, o que ele vai dizer então? Então ele diz: mas vocês receberam o Espírito de adoção, e através desse Espírito vocês clamam. Está entendendo que existe um equilíbrio, algo que vai linkar esse relacionamento? Ele não está dizendo a partir de vocês clamam. Não, esse mesmo Espírito que te adota, agora ele te habilita para o relacionamento. O mesmo capítulo Paulo diz um pouco mais à frente: porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo, o Espírito de adoção, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos insere na família de Deus, nos adota, e agora Ele mesmo nos capacita a relacionarmos com o Abba. Através dele nós clamamos, através dele nós nos relacionamos. O Espírito de adoção pelo qual é um caminho, é um canal, é uma via. Esse mesmo Espírito nos habilita a nos relacionarmos com Deus, ou seja, a interagir com o Pai. Isso não é lindo? Você percebe que Paulo não está dizendo assim: olha, o Espírito de adoção agora vai operar e você vai interagir com Deus, e através dele você vai clamar: Deus Todo-Poderoso, grande eu sou, El Shaddai, Elohim. Não, ele fala: você vai clamar Abba, Paizinho. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Nós sabemos que isso é para a nossa vida, Paizinho querido. E essa não é apenas uma expressão de reconhecimento de paternidade, porque ele está dizendo: olha, vocês receberam um espírito de adoção, que adotou, que inseriu, que gerou a certidão de nascimento. Coisa linda é registrar filho em cartório, não é? Quando dá os dados ali, o nome do pai, não é coisa maravilhosa? Então aqui ele adota, ele insere na família, ele habilita para o relacionamento, e um relacionamento não, volto a dizer, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o soberano, ele é o absoluto, ele é o eterno, ele é o início e o fim. Ele é tudo, aleluia, mas Ele é o nosso Pai. E ao falar, olha, clama a Ele, Abba, Pai. Isso não é apenas uma expressão de reconhecimento de paternidade. Aqui, nesse contexto de Abba Pai, quer dizer Paizinho querido, o que nós encontramos? Mais do que o reconhecimento de paternidade. Aqui nós encontramos um exercício, um desfrute de intimidade. Não está só chamando de pai, está chamando de paizinho. Paizinho querido. Como hoje os filhos chamam o pai? E aí, cara? E aí, mano? Velho, e aí, velho? Então ali não é apenas um reconhecimento de que é pai, porque podia dizer pai, não, é um exercício, uma operação, uma ação
relação de intimidade que o próprio Espírito gera através de nós. Paizinho querido, vai se relacionar, mas há um relacionamento de intimidade. Então não é apenas uma forma de se dirigir ao Pai, mas é uma forma, queridos, você pode se dirigir a seu pai, você pode se dirigir ao seu patrão, você pode se dirigir ao seu pastor de muitas e de diferentes formas. Não é assim? A gente pode. Mas o que nós estamos vendo aqui não é apenas uma expressão de, é meu pai, eu tenho que chamar de pai. Não, é o paizinho querido. Sabe o que nós encontramos aqui é uma expressão, é uma forma de se dirigir ao pai, mas é uma forma carinhosa, é uma forma amável, é uma forma afetuosa, é uma forma de quem tem intimidade. Sabe quem opera isso? O Espírito Santo. A gente, quando caminha só como escravo, talvez não consegue nem falar Deus direito, né? Fala Deus cheio de medo, cheio de restrição. E o que ele está dizendo? Abba, Pai. Paizinho querido, ele está falando de intimidade, de afetuosidade, de ser amável, de se expressar com carinho, né? De uma maneira afetuosa. Então observa que o Espírito Santo não escraviza, ele adota, ele insere, ele habilita. Quem pode me ensinar a me relacionar com Deus como Pai? Não tem um curso, não tem uma faculdade, mas existe uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Ele sim nos capacita a nos relacionarmos com o Pai como nós precisamos. Então ele nos habilita para vivermos na intimidade com o Pai, vivemos como filhos amados, mas também como filhos que amam. Quantas vezes o escravo não vai para Deus e diz, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquele outro. Deus, você já viu a forma como os nossos filhos tiram as coisas de nós com a maior facilidade? Você já percebeu ou não? Não é pedindo. É pedindo? Não. Quanto mais ele pede, você fala, agora é que eu não dou. Não tem essa frase? Quanto mais se pedir, mais longe de ganhar você fica. Mas eles sabem o caminho para o nosso coração para ganhar tudo que querem. Não é assim? E às vezes nós na escravidão só sabemos nos relacionar com o Senhor dessa forma. Deus faz isso. Deus, eu preciso daquilo. Todo pai sabe do que o filho precisa. Todo pai conhece a necessidade do filho. Mas todo pai espera do filho uma dependência. Todo pai espera que o filho dependa, que o filho, né? Então a gente precisa entender esse nível, esse estágio. Ele nos habilita para vivermos na intimidade com o Pai. Verso 16, o mesmo Espírito. Que mesmo Espírito é esse? Continua com o E maiúsculo e com o artigo agora definido. O Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. O Espírito da adoção. E agora olha o que ele vai dizer. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de adoção, testemunha com o nosso Espírito. O homem tem um Espírito, amém? E é o Espírito Santo testemunhando ao nosso Espírito. O que significa esse testemunhar? Esse testemunhar é testificar. Esse testemunhar é confirmar, ou seja, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito. O Espírito Santo valida no nosso espírito. O Espírito Santo testifica. E o que ele testifica? Que somos filhos de Deus. Por que será que a palavra repete? Por que há necessidade
Porque Deus sabe do quanto nós precisamos ouvir para acreditar. Deus sabe que nós precisamos ser lembrados, que nós precisamos ouvir de volta. E eu não tenho problema hoje quantas vezes precisar repetir, desde que seja para nós cremos que o mesmo Espírito, o Espírito de adoção, o Espírito Santo de Deus, testifica com os nossos espíritos que nós somos filhos do Abba, que nós somos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus ao Pai? Aleluia! Sabe, lembrando também que o Espírito Santo é citado como Espírito da verdade. Então você entende isso? O Espírito da verdade testemunhando, o Espírito da verdade testificando, o Espírito da verdade autenticando no nosso espírito. E aí eu pergunto, como não acreditar no Espírito da verdade? Hoje a gente acredita no Google. Hoje a gente acredita no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Hoje a gente acredita na vizinha fofoqueira e tem dificuldade para acreditar no Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que testifica: vocês são filhos de Deus. É o Espírito da adoção que testifica. Então, como não acreditar naquilo que a própria verdade diz? É a própria verdade dizendo. Como ter dúvida disso? Você consegue entender como começa a ficar incoerente? Por que pode haver um medo na vida daquele que ainda não, que aquele que não deveria mais haver? Porque talvez ele não tenha convicção de que é filho de Deus. Ele até fala, mas ele não crê. Ele até fala, mas ele não anda como. Ele até fala, mas ele não desfruta da posição. Ele até enche a boca para falar para os outros: sou filho de Deus, mas dentro dele ele tem a incredulidade. E quem é que testifica? O Espírito Santo. Testifica onde? No nosso espírito. Se você me perguntar como é o processo, pastor, eu não sei. Eu só sei que no meu interior ele testifica. No seu interior ele testifica. E é nisso que nós deveríamos crer. Então olha que maravilhoso, o mesmo Espírito adota, capacita para a intimidade, testifica e testemunha da nossa condição de filiação e salvação. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Às vezes não é mais fácil você acreditar que você é filho do seu pai? Eu ia dizer do José, do João, mas vai ficar meio aberto, perigoso, melhor volta para cá. Mas não é mais fácil hoje você acreditar que você é filho do Osmar? Que você é filha do Osmar? Não é mais fácil. Não é mais fácil você acreditar que você é filha do Chester? Não é mais fácil você acreditar que é filho do Ayrton? Não é mais fácil. É mais fácil porque, para alguns é mais fácil porque tem um papel lá chamado certidão de nascimento, que está dizendo lá que há tantas horas do dia tal, do mês tal, do ano tal, na cidade tal, nasceu o fulano ou a fulana de tal, que é filho, que tem como pai, e aí você acredita. Mas se é por conta de papel, aqui também tem um papel que diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da adoção, testifica com o meu e com o seu espírito que somos filhos de Deus. Está aqui a certidão. A gente só precisa acreditar. Está aqui, ó, escrito, certificado. Quando o diabo for te acusar e dizer você é órfão, você diz: sou não, aqui minha certidão de nascimento. Meu Deus. Você está lá durante o dia, olha aí, ó. Se você tivesse pai, isso não estava acontecendo. Não sou órfão não, Satanás. Eu tenho pai e Deus é o meu pai. O Abba é o meu pai. Aleluia. Então, olha a operação do Espírito Santo em relação à paternidade. Essa adoção, que é a ação do Espírito Santo, ela é sobre nós. Veja que desde o verso 15 aqui, quem é o protagonista de toda a história? O Espírito Santo. Quem é o beneficiário? Nós.
Quem faz tudo? Ele. Quem recebe? Nós. Olha como é linda essa vida com Deus, né? Como é maravilhoso saber que é um lugar que ninguém faz esforço para ser filho. Ninguém se esforça para ser aceito, né? Não é por causa do banho, não é por causa do perfume, não é por causa do penteado, que tinha uma fila e ele disse, não, eu vou escolher o mais bonito, eu vou escolher. Talvez, acho que ele escolheu o pior. Não era pelo nosso desempenho, mas é por causa do amor dele, pela graça dele, pelo favor. Então olha que essa adoção é sobre nós. Eu gosto de dizer isso, né? Essa adoção é sobre nós e ela é apesar de nós. Existe pelo menos 4 áreas que o Espírito Santo, de 4 formas o Espírito Santo vai operar nas nossas vidas. Guarde isso. O Espírito Santo opera sobre nós. Você pode dizer isso? Diga sobre mim. Melhor, diga o Espírito Santo opera sobre mim. Amém. Segundo, o Espírito Santo opera em nós. Então diga, o Espírito Santo opera em mim. Aleluia. Olha que lindo. Terceiro, o Espírito Santo opera a partir de nós. Então diga, o Espírito Santo opera a partir de mim. Vamos fazer para lembrar? O Espírito Santo opera sobre nós. O Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo opera a partir de nós. E terceiro, para você glorificar, se os crentes estão aí, se os crentes do glória a Deus e aleluia vieram, o Espírito Santo opera apesar de nós. É sobre, é em, é a partir e é apesar de nós. Porque é a ação dele, é o mover dele, né? Então olha que lindo. E essa adoção que é em nós, sobre nós, a partir de nós e apesar de nós, agora nos coloca em uma posição. Filhos, o Espírito da adoção nos adotou. Nós fomos habilitados para o relacionamento Abba Pai, Paizinho querido. Querido, observa como o escravo, ele tem dificuldade de orar. O escravo não sabe como orar. Como eu vou chegar? Sua Majestade. Não é assim? Ó soberano, altíssimo. Não estou dizendo que ele não é. Ele é soberano, altíssimo, poderoso, tudo que você possa imaginar. Mas na religiosidade ou na escravidão a gente pode estar fazendo tudo, menos se relacionando. Como é que um filho chega para falar com o pai na casa? Ele marca uma audiência com o pai. Ele marca um horário com o pai. Ele veste a melhor roupa, toma banho, se perfuma, arruma o cabelo. Ele entra. Não, irmãos, isso era Antigo Testamento. Lembra? O sacerdote entrava uma vez por ano diante da arca, no tabernáculo, e não entrava de qualquer jeito, lembra? Não estou dizendo que a gente também entra, mas hoje a ação está aqui dentro de nós. Hoje a gente não muda do lado de fora, hoje nós estamos sendo mudados por Ele do lado de dentro. Hoje um filho na casa quer falar com o pai, ele só diz assim, pai! O pai para tudo e diz, que foi, meu filho? Não é assim? Mas na escravidão a gente pode estar, né? E foi falado aqui semana passada, e deixa eu abrir um grifo aqui, abrir uma aspas. Talvez hoje você tenha dificuldade de receber tudo isso. Você não consegue ver isso de pai, porque talvez o seu pai natural foi ausente, abandonou, falhou. E quando eu digo assim, você chama pai, você vai dizer, então ele vai fazer o que o meu pai fez? Então ele vai me abandonar como o meu pai me abandonou? Não, querido, ele é o pai perfeito. Ele é o pai que ama de tal forma que ele vai muito além do mal que o seu pai fez. O bem, a graça dele vai te fazer ainda amar quem fez mal para... Deus nunca vai nos pedir aquilo que Ele mesmo não nos capacite a fazer. Deus é onipotente, onipresente, onisciente.
Ele é todo o poder, Ele está em todo lugar, e Ele sabe de todas as coisas. Você acha que Ele falaria assim: ame quem não te ama, se não fosse capaz? Você acha que Ele diria: ame quem te odeia, se não fosse capaz? Ou melhor, se Ele mesmo não nos capacitasse a isso? Então, se você teve um pai, se você tem um pai, que quando você diz pai, ele para tudo e diz: vem cá meu filho, você está entendendo perfeitamente. Mas se você não teve, existe alguém hoje aqui que pode te fazer entender. E quem é? É o Espírito Santo, é o Espírito que adota, é o Espírito que abraça, é o Espírito que ama, é o Espírito que transforma, é o Espírito que cura, é o Espírito que ativa. Ele nos faz entender, a ponto de que, e depois também vem para cá na sexta, tá? Que vai ajudar no processo. Porque não basta a gente dizer que quer ser curado e fugir do processo. Irmãos, nessa semana o que a gente fez? A gente revolveu a terra. E eu vou falar para você, Satanás está furioso, porque ele não quer que você seja liberto. Ele não quer que você seja curado. Ele quer que você continue nas amarras da raiz da rejeição. Por que é que vem tanta dificuldade para vir? Por que é que surge tantos problemas? Porque ele está dizendo: se eu não fizer nada eu perco. Mas vai perder sim, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que já perdeu. Então se dispõe a ser curado, né? Então o filho na casa não marca audiência. O filho na casa fala com o pai da maneira mais... Não tem aquele momento, irmãos, que os filhos chegam assim na gente: ô pai, como é que você está, pai? E você já fala assim: o que você quer? Olha o golpe, não é assim? Não estou dizendo que a gente tem que ser desse jeito para ter... A gente precisa ser desse jeito por aquilo que a gente já recebeu, irmãos. Recebemos o espírito de adoção, fomos adotados, fomos tornados herdeiros, né? Ele testificou conosco. E qual é a posição que ele nos coloca agora? Verso 17: e se filhos. Olha aí, você está entendendo como a palavra ela é precisa? Por isso, irmão, nunca leia a Bíblia como você lê um jornal. A gente sempre ouve, a gente fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E ela é, mas ela não pode ser lida como um jornal. Ela não pode, a gente não pode passar os olhos por cima da Bíblia. A Bíblia, na verdade, não existe nem para ser lida. Não. Ela existe para ser estudada, meditada, aprofundada. Você está entendendo aqui? Olha, se você ler lá rápido: e se filhos, então sois herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Calma, vamos ler devagar. E ele diz assim: e se filhos, o que ele está querendo dizer? Se você realmente é filho, olha como o "e se" faz toda a diferença. Ele não está dizendo: então filhos, não. Se filhos, entendeu que você é filho? O Espírito testificou com o teu espírito que você é. Até porque antes aqui da leitura do 15, Paulo vai dizer um pouco antes ali, ele diz: e aqueles que são filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aqui ele está dizendo: e se filhos, então existe uma posição para você. Que posição é? De herdeiro. Herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Olha que posicionamento lindo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Aí ele fala de uma posição. Irmão, quem é que não gostaria de receber uma herança? Já viu aqueles filmes que o sujeito está lascado em meio e de repente um parente lá distante morre e alguém recebe uma herança que muda a vida da pessoa da noite para o dia? E o que a palavra de Deus está dizendo? Que esse Espírito nos posicionou e agora nós temos uma herança. E mais, uma herança que é incorruptível. Uma herança que não é passageira, né? Então herdeiro com Cristo. Mas aí ele fala então, se nós sofremos com Ele. Olha que coisa. Quem é herdeiro? Herdeiro é alguém que recebe uma herança. Herdeiro é alguém que tem direito a uma herança. O que é que nós falamos de adoção?
na adoção, a pessoa, a criança, ela é inserida em uma família em estado de igualdade. Ou seja, o mesmo direito que o outro tem da herança, ela também tem. O mesmo direito que o irmão da esquerda tem, ela também tem. O mesmo direito que o irmão da direita tem, ela também tem. Da direita e da esquerda, desculpa. Direita e esquerda. Agora, o mesmo direito do irmão mais velho, ela também tem. E a palavra deixa pontuado: herdeiros, herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E se sofremos com Ele, quem sofre aí? Ninguém, glória a Deus, acabou o sofrimento. Tão vivo, irmão? Aleluia, ou tão vivo ou tão crente demais, um dos dois. Se nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Então, herdeiro é alguém que tem direito a uma herança. E não tem direito à herança por aquilo que faz. Tem direito à herança por aquilo que é. Não se tornou herdeiro por fazer algo, mas se tornou herdeiro porque é algo, ou melhor, porque alguém o tornou algo, porque alguém o adotou. Porque, já pensou se você pudesse escolher de quem ser adotado? Naturalmente falando, né? Mas pensa que o Todo-Poderoso, o Deus de todas as coisas, o Deus Criador, o Yahvé, escolheu te adotar. Escolheu te trazer para a família, escolheu te inserir nessa família. Então a herança não é fruto do que alguém faz, mas do que alguém é. Por ser filho, ele tem direito à herança. Hoje, como filhos amados de Deus, nós estamos numa posição de herdeiros em Deus. Existe uma herança da parte de Deus para a nossa vida. Existe uma herança de Deus para os filhos. E essa herança é eterna. Já viu no mundo natural pessoas que recebem herança e pouco tempo depois já não tem mais nada? Às vezes está pior do que estava antes da herança, mas a herança que temos da parte de Deus é eterna. É para toda a eternidade. Paulo ainda fala ali, né, dos sofrimentos, então, vamos falar um pouquinho. Mas junto disso, ele também fala de sermos glorificados com Ele. Quem quer ser glorificado com Jesus aí? Um só, não vai ter fila, pelo menos 2, 3, 4. Vai ser rápido, não precisa nem pegar senha. Quem quer ser glorificado com Jesus? Mas o que ele está dizendo? Os que sofrem também não vão ser glorificados. Os que estão sofrendo com Ele ali, olha, se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos, né? Então, esse junto ali também fala de sermos glorificados com Cristo. E no verso 18 ele deixa ainda isso mais evidente, ainda mais claro, porque ele diz: porque eu considero. Quem é esse eu aqui, irmãos? Esse eu é Paulo, o apóstolo Paulo. Eu não sei se você conhece outro, mas eu acho que depois de Jesus não teve ninguém que sofreu tanto quanto Paulo. É um sujeito que está falando de sofrimento, mas tem autoridade para falar de sofrimento. Porque a gente fala: eu estou sofrendo tanto, tá? O que aconteceu, irmão? Essa unha encravada. Não estou falando que não seja sofrimento, irmão. Mas hoje tem mulheres em Israel sendo violentadas, assassinadas, seus filhos sendo tirados de dentro do seu lar, morto por causa de uma guerra. Ninguém aqui desmerece dor de ninguém, tá bom? Nós compreendemos a sua dor e sofremos juntos, acredite. Mas às vezes a gente precisa compreender, e o homem que está falando aqui de dor e sofrimento tem autoridade para isso. É um homem que sofreu, um homem que, né? E ele está falando assim, porque eu considero que... Porque é fácil alguém falar de sofrimento quando não sofre.
É fácil alguém falar de sofrer quando tem tudo resolvido na vida, não é? Não, a gente tem que passar por sofrimento mesmo, mas não passa. Aí é fácil, né? Tem gente que às vezes pensa que a gente consegue levar de boa porque não sofre. Eu já falei que eu trocaria aqui minha vida com qualquer um de vocês, uma semana pelo menos, só para a gente, né? Aí o sujeito que está falando de sofrimento entende o que é sofrimento, entende o que é ser perseguido, entende da dor, mas ele está dizendo assim: olha, porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente, pensa aí por um momento, os sofrimentos que você enfrenta na sua vida, não é para desanimar não, irmão, é para se alegrar ainda mais, mas pensa, pega aí. Você não vai lembrar disso, mas eu, como sou antigo, eu vou desenhar para você e você vai entender. Antigamente, não tinha essa tecnologia, né? Nós não tínhamos mercado, nós tínhamos, esqueci o nome da vendinha, mas era uma vendinha que tinha armazém, mercearia, armazém, secos e molhados. Eu sou velho. E aí lá, não era uma balança digital. Lá era uma balança com 2 pratos e uns pesos no meio assim, ó. Que tinha que pôr uns pesos aqui, mexer nos pesos aqui para equilibrar, né? Viu? Eu não sou o único velho, porque tem alguns fazendo assim. Antigo, vamos lá, antigo. Nós somos do antigo. E aí você precisava pôr algo de um lado e pôr algo do outro lado para conseguir ter o peso exato. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu considero que os sofrimentos desse tempo presente, então põe de um lado da balança aí os teus sofrimentos hoje. Põe aquilo que você passa. Põe aquilo que te abate, põe aquilo que te desanima, põe aquilo que tantas vezes te faz pensar em desistir do que Deus está fazendo na tua história, na história da tua família, na história das pessoas que estão ao teu redor. Coloca no prato dessa balança aquilo que muitas vezes faz você chorar, aquilo que muitas vezes te impede de glorificar a Deus como Ele merece. Coloca nesse prato aquilo que gera dor no teu coração, angústia. Vai colocando todos esses pesos na balança, porque esses são os sofrimentos presentes nossos. E aí eu sei que nesse momento você está me dizendo assim: pastor, a balança foi lá embaixo, a balança pesou. Se fosse na digital ia faltar numeral para mostrar o peso. Mas olha a conclusão que Paulo diz: porque eu considero que os sofrimentos desse tempo não são dignos. Não são dignos. Vou repetir: não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Esses pesos não faz nem valer a pena colocar o peso do outro lado da balança. Eles não são dignos. Sabe o que ele está dizendo? É incomparável. Não dá para comparar. Não tem como, né? É incomparável com a glória que há de ser revelada em nós. Mas o problema é que esses sofrimentos do presente a gente vê. Esses sofrimentos do presente estão diante do nosso nariz. E é muitas vezes esse sofrimento do presente que gera medo. Medo na mente, medo no coração, medo no espírito, que nos impede de nos mover como filhos de Deus. Mas o que é que Paulo está dizendo? De um lado existe os sofrimentos presentes, e presente não fala apenas do tempo presente, fala também de estar presente. Pode ser a situação de: olha, eu estou falando e tem um presente, um problema aqui, ó, diante de mim nesse momento. O homem tinha uma enfermidade, tinha um espírito na carne, então ele sabe do que está falando. Só que ele está dizendo assim: olha, isso aqui que a gente vê não se compara àquilo que a gente crê, ao que está por vir, aquilo que eu não estou vendo, mas que é a mesma certidão. Aleluia! A Bíblia é certidão, a Bíblia é ata. Quando tem uma reunião importante, precisa fazer uma ata, para ficar registrado tudo que foi dito.
Então a mesma Bíblia que é certidão, que diz que nós somos filhos, também é a ata da nossa herança. Como que é o nome do documento que deixa? Testamento. Uau! Testamento. Existe um novo testamento, que é fruto de uma nova aliança. Aleluia! O problema é que a gente esquece de olhar para a certidão. O problema é que a gente esquece de olhar para o testamento. A certidão me diz, você é filho de Deus. O testamento diz, você é herdeiro, herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Aleluia, tem os mesmos sofrimentos, mas vai desfrutar da mesma glória. Aleluia. E digo mais, esses sofrimentos presentes não são dignos de serem comparados com o peso de glória que virá. Mas quem crê não tem dificuldade em deixar de lado o que vê para... O que te move? O que você vê ou o que você crê? Ao terminar dessa palavra, talvez o problema não suma, mas a sua fé pode crescer. E a palavra nem é para que o problema suma. A Bíblia não diz que por ouvir e ouvir a palavra de Deus os problemas sumirão. Mas ela diz, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. O problema não vai sumir, o problema talvez não vai nem diminuir, mas se você receber essa palavra e a tua fé for ativada, ela vai crescer e você vai crescer em estatura, conhecimento e graça para enfrentar o problema. Ô Golias, eu entrei aqui com medo de ser, mas agora eu estou saindo sabendo quem sou. Davi falou que ia te derrubar no nome do Deus de Israel. O Golias na minha vida não cai no nome do Deus de Israel. O Golias na nossa vida cai no nome do Abba Pai, do Paizinho querido. Deixa a palavra te inundar de fé, irmão, e é o Golias que vai ter que correr. Hoje teve gente que veio para cá porque o Golias botou para correr. Mas hoje você sair daqui entendendo quem você é, aleluia! É o Golias que vai ter que correr de você a hora que você levantar dessa cadeira, sabendo quem você é em Deus. Então ele deixa claro, quando ele cita que os sofrimentos que existem, e são fato na nossa vida, irmãos, existem sofrimentos. Essa semana você sofreu, quem sabe hoje você sofreu, quem sabe você estava aí sofrendo. Mas o que Paulo está dizendo é que eles não são comparados. Eles não são nem sequer dignos de ser comparados. Não é algo que diz assim, vamos comparar para ver. Não, nem compara. Não perco nem meu tempo comparando, não. O que está por vir, o peso de glória que está por vir, isso é tão lindo, que ele não fala só aqui a igreja em Roma, ele fala a igreja em Corinto. 2 Coríntios 4,17, Paulo diz, porque a nossa leve aflição, olha só, parece que se fosse eu falando isso ia ser excomungado, mas como é o Paulo, glória a Deus. Pensa você com o teu sofrimento, com a tua luta, e Paulo diz assim, essa leve aflição. Ali em Romanos que ele disse, porque isso aí não é digno de ser comparado. Agora aqui em 2 Coríntios 4,17 ele diz, porque a nossa leve aflição. Na vida do escravo, tudo é pesado, irmão. Você sabia que na vida do escravo até o descanso é pesado? Porque escravo não tem um bom lugar para descansar. Não é? O escravo até quando vai descansar ele leva aquela bola, aquela corrente. Descansa como? Até o descanso do escravo cansa. O escravo até quando vai se alimentar eu acho que se cansa. Então tudo na vida de um escravo é cansativo. Existe uma palavra de liberdade para nós em Cristo, irmãos. Existe uma palavra não para nos libertar, existe uma palavra que já nos libertou. Você só não era liberto antes porque você não conhecia a verdade.
Quando você conhece a verdade, ela te liberta. A gente deixa de se mover como escravo. Aqui nós encontramos, né? Olha o que ele diz, que coisa sensacional, essa leve aflição. Por que às vezes a aflição parece pesada? Porque a gente está carregando como escravo e não como filho. Quando eu carrego como escravo é pesado, mas quando eu carrego como filho, vamos falar a verdade, nem somos nós mais que carregamos. Qual é o pai em sã consciência que vai deixar um filho mais fraco carregar um peso que ele não suporta? Não existe um pai que não vai se compadecer do seu filho. Eu nunca me esqueço uma cena que a gente passou alguns anos atrás. Nós morávamos num condomínio aqui atrás, e nós morávamos no 4º andar. E um dia estava saindo eu e a Rebeca para, não sei onde nós estávamos indo, mas nós estávamos saindo, e a gente veio apostando corrida na escada, e ela chegou e estava na frente, eu fiquei bem para trás, né? Não sei, talvez pela questão, não sei qual foi a questão predominante. E tinha um corredor que saía para o pátio do condomínio. E era um corredor grande lá no final, a porta. E quando ela desceu o último degrau da último lance de escadas, ela achou que eu estava bem em cima, mas eu já estava me aproximando. E lá na porta da saída do bloco tinha um baita de um cachorro, mas pensa num cachorro, e ele estava assim, ó, parado, não sei se ela lembra, olhando para ela, e eu vindo, né? Só que ela veio tão correndo que quando ela deu o passo no meio lá para parar, foi o momento que eu terminei o último degrau da escada. Então, quando ela parou assim, eu também pulei na escada, no mesmo momento, então ela não me percebeu. Quando eu pulei na escada atrás, o cachorro me viu e saiu correndo. Ela não percebeu que ela estava atrás, que eu estava atrás, ela fez assim. Mal sabia ela que o que afugentou o perigo do caminho dela foi a presença do Pai. Consegue entender? Sabe, é o Pai que nos guarda, é o Pai que nos livra, é o Pai que nos protege, é o Pai que quer cuidar de nós, quando nós permitimos, quando nós andamos próximos ao Pai. Então, por que às vezes está pesado? Porque eu estou levando como escravo, mas hoje, em nome de Jesus, você começa a andar como filho. Filho, não é sobre só ouvir, não, é sobre viver. Eu quero me colocar nesse lugar de filho, filho de Deus. A aflição é leve. Outra coisa, ele diz a qual o que? A aflição é momentânea. Pensa Paulo dizendo, você sentar com um aconselhamento com Paulo, irmão. Paulo, isso, chora. E aí Paulo fala, essa leve aflição, essa aflição momentânea, o que é momentâneo? Algo que é passageiro, algo que tem tempo para começar e tempo para terminar, algo que não vai ser para sempre. Está com aflição? Eu quero declarar em nome de Jesus que debaixo da proteção do Abba, essa aflição se torna leve, que você começa a compreender que ela é momentânea, que ela é passageira, e você já não permite mais que aquilo que é momentâneo te roube daquilo que é eterno. Deixa eu dizer, a aflição é momentânea, a aflição é passageira, mas as promessas de Deus são eternas, as promessas de Deus são para sempre. Aleluia! A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é para sempre. Por isso não deixe que aquilo que é momentâneo te roube de adorar aquele que é eterno. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, a partir e apesar de qualquer tribulação, de qualquer aflição, porque o Senhor, o Abba Pai, é mais. Aleluia! Eu não sei, você parece que já traz um alívio até. Quando a gente crê, parece que... O que é que ele diz? Lança sobre mim a tua ansiedade. Toma sobre você o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave.
Recebe em mim descanso. O que é pesado, irmão? Porque a gente pega a ansiedade e faz assim. É minha, não dou. Você não fala assim, minha ansiedade. Essa ansiedade não é tua, essa ansiedade não é minha. Ele já disse, lança sobre mim, lança sobre mim. Sabe por que a gente não consegue receber o jugo e o fardo dele, que é leve e suave? Porque a gente está ocupado demais com a nossa ansiedade, com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas tristezas, com as nossas amarguras. Tenta dar algo para alguém que está com as mãos ocupadas. Você tem perdido de receber coisas melhores e maiores da parte de Deus, porque não tem tido a disposição de abrir mão daquilo que te faz sofrer e adoecer. Abra as mãos hoje diante de Deus e diga: Deus, eu quero colocar aos seus pés. Jesus, eu entrego aos seus pés. Eu entrego. Sabe qual é o maior concorrente do excelente? Não é o ruim, é o bom. A gente se apega ao que é bom, não abre mão, e Deus está dizendo: mas eu tenho o excelente para você. Só que uma mão ocupada não está disponível para receber algo maior e melhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abra a mão, irmão. Abra a mão e lança a ansiedade, lança a preocupação, lança o medo, lança tudo isso que te paralisa, e Deus tem algo maior e melhor. Herança, aleluia. Aqui nós encontramos um grande alimento para a nossa esperança, para não desfalecermos na fé. Alguém corre o risco de desfalecer na fé? Corre, mas tem remédio. Tem remédio. O que muitas vezes nos faz pensar em parar, desistir de uma família, de um casamento, de uma caminhada, de uma profissão, de um ministério: as lutas, os problemas, as aflições, as dificuldades. Mas o que Paulo está dizendo? Olha, essa aflição é leve, essa aflição é momentânea. Por quê? Ele termina dizendo: porque opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não é nós operando algo, opera por nós. Olha a posição. O escravo, para viver, tem que fazer. O escravo, para comer, tem que correr atrás. Não é assim? O escravo tem que fazer. Por isso que a vida dele é miserável. Porque se eu quiser, não estou falando que as coisas, eu ia dizer que as coisas não caem do céu, mas para filho até do céu cai, porque a minha Bíblia diz que o pai dá até enquanto dormem, dá até durante o sono. Não estou dizendo que é para a gente não fazer nada, não é isso. Mas estou dizendo que quando a gente está na posição, pai é pai. Irmão, você só dá para o teu filho o que ele te pede? Você nunca passou assim na loja? Ô irmã, quem tiver juízo recebe, em nome de Jesus. Você está lá passando na loja sem eles, e aí você já até sente falta. Você fala: eu não trouxe para não gastar, mas sem eles eu senti que me falta algo. E aí você olha numa vitrine e você fala assim: mas é a cara do meu menino. Já aconteceu isso? Passa naquela loja de roupa e vê aquele vestido e pensa assim: mas é a cara da minha menina. Eu fico olhando o pai, olhando para a terra e dizendo: olha lá, ó, aquele lá é a cara da minha menina. Olha lá, aquela lá é a cara do meu menino. Olha lá, aquela posição é a cara do meu filho. Como é lindo saber que nós temos um pai que é bom, um pai que é justo, um pai que é fiel. Então aqui há um alimento. Os sofrimentos, as aflições são momentâneos, são passageiros, não permanecerão para sempre. E mais, elas não podem ser comparadas. Você entendeu isso, irmão? Esse sofrimento todo que foi lá no fundo a balança, que você fala: mas caramba, isso aqui está pesado. Pois é,
Mas ele está dizendo que o peso de glória para que está por vir não se compara a isso. E quando ele fala, nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Estamos falando da paternidade do Abba. Quando ele fala não se compara, não é que é inferior, é que é superior. Ele está falando não de inferioridade, ele está falando de superioridade. Ou seja, ele está falando que aquilo que está por vir é muito maior do que tudo isso. Não dá nem para se comparar. Então, pensa que alimento maravilhoso é esse. Verso 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Aqui ele está falando sobre criatura, sobre a criação de Deus. Lembra? A criação de Deus foi amaldiçoada no Gênesis. A criação de Deus foi amaldiçoada no jardim, Gênesis 3:17. E a Adão ele disse: porque tu escutastes a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. A criatura é aquele que ainda existe, que ainda caminha, que ainda vive, apenas como criação de Deus. Eu e você já fomos assim, apenas criatura, criação. E quem caminha assim, ainda caminha debaixo do jugo de escravidão, do jugo de maldição. Maldita é a terra. Então vive debaixo da maldição, da queda e do pecado. Então aquele que ainda é criação, que ainda é só filho, está debaixo da maldição, está debaixo da escravidão. Mas deixa eu te relembrar porque isso é necessário. Os filhos são livres. Os filhos estão libertos. A criatura vive debaixo da escravidão, mas os filhos são livres em Cristo Jesus. A criatura vive debaixo da maldição, mas os filhos já são abençoados. Os filhos não serão abençoados, os filhos já são abençoados. Olha quanta coisa importante. Mas pastor, e aí como é que eu faço para transicionar? Como é que eu faço para sair desse lugar de apenas criatura, de apenas um ser criado por Deus, para me tornar um filho? É simples. João capítulo 1 e a partir do verso 11. Evangelho de João capítulo 1 e verso 11. João 11. Ele veio para os seus, Jesus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1 e verso 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha que coisa. Jesus vem para quem? Para os seus. E os seus, o que fazem? Rejeitam. Não o recebem. E porque não recebem, o que vão continuar sendo? Criação. E por continuar sendo criação, vão continuar debaixo da escravidão e da maldição. Então ele não está dizendo, porque você veio no culto, você é livre. Você veio no culto, você é livre. Não, ele está dizendo, Jesus veio para os seus, mas os que eram seus, o rejeitaram. Não o quiseram, né? Não o receberam. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam. O que acontece com aqueles que recebem a Jesus? A eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus.
Sou eu, pastor. Amém. Mas olha o que ele diz: aqueles que creem em seu nome. Às vezes a gente recebe, mas a gente não crê. Quando a gente diz, olha, esse sofrimento vai passar, é no nosso nome que estamos falando. Quem é que está falando? A palavra, o verbo. O escravo não consegue receber isso. Mas ele está dizendo, ó, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue. Quem aqui não nasceu do sangue? Como é que você existe aqui nessa terra? O que é que ele está dizendo? Que existe um nascimento superior. Na carne era criatura, na carne era criação. Sabe o que ele está dizendo? Tem como a gente negar que nasceu da carne, do sangue? Não tem, irmão. Quando você nasceu naquela sala de parto, era sangueira para todo lado. Tem gente que passa mal só de eu falar, irmão, calma, vai dar tudo certo. Não era isso? Então no natural a gente nasce da carne e do sangue. Só que o que ele está dizendo, né? Ele diz, olha, aqueles que não nascem da carne e do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, há um nascimento superior, que deixamos de ser criatura e agora nascemos como filhos de Deus. Na carne, no sangue, na vontade do homem é escravo, escravidão. Mas esse novo nascimento em Cristo, agora somos filhos de Deus. Verso 21, porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção. Olha que lindo. Você observou que ali no texto anterior ele falava, o verso 19, que essa mesma criatura, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E agora aqui no 21 ele está dizendo que a própria criatura também será liberta da sua escravidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como é maravilhoso isso, né? Então, todos aqueles que sinceramente creem em Cristo, já foram promovidos. Quem crê em Cristo de verdade já foi promovido, de criatura a filho, de escravo a liberto. Como é lindo a gente compreender isso. Então aqui já há uma mudança de posição, né? 1 João capítulo 3, e nós já caminhamos para o final. Primeira epístola de João, capítulo 3 e verso 1. Aleluia. Graças a Deus. 1 João, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Contemple. Irmão, você consegue imaginar um escravo tendo tempo para contemplar algo? Pensa aí você, quanto tempo do seu dia você usa para contemplar a beleza de Deus manifesta na natureza? Quanto tempo? Quanto tempo a gente... Sabia que isso revigora a nossa fé? Revigora as nossas energias? Se eu perguntasse quanto tempo a gente contempla, pensa primeiro assim, irmão, qual é a primeira luminosidade que você vê no seu dia? Qual é a primeira claridade que você vê no seu dia? Não tenho medo de errar, que é o nosso celular. Que a primeira... Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Isso. Mas eu não tenho medo de falar que a grande maioria é o celular, certo? E aí o celular, ele alimenta a nossa fé? Ele fortalece a nossa fé?
Ele melhora o nosso... Podemos estar bem informados, mas bem deformados. Sabemos das notícias, mas com o nível de fé lá no pé, ó. Porque às vezes a primeira claridade que a gente vê é a do celular. Mas já pensou coisa maravilhosa acordar de manhã cedo, poder contemplar o sol nascendo? Você poder contemplar, mas eu não tenho tempo, pastor, porque eu tenho que sair correndo para o trabalho. E aí correndo para o trabalho, no ônibus, quando você está indo para o trabalho, o que você faz? Será que você contempla a natureza, os arredores, ou a gente está aqui, ó, fechado nesse quadrado? Hoje a gente não contempla, aí o escravo, ele tem dificuldade para ler Bíblia, ele vai ler Bíblia, dá sono, ele vai orar, ele não sabe o que falar. O escravo, eu não posso contemplar, porque eu tenho hora para chegar no trabalho. Tá bom, mas você não vai chegar antes que o ônibus. Você não vai chegar no lugar antes do ônibus. Então, enquanto o ônibus está indo, contempla. Contempla o mundo real. Contempla a natureza, deixa Deus falar com você através da natureza. A gente mudou nossa caminhada, então todo dia de manhã eu estou indo caminhar, correr, e aí a gente fica lá contemplando a natureza. E como Deus fala, irmão. Como Deus fala. Eu me reporto lá ao jardim. Pensa, o jardim, Deus vinha ter com Adão, mas quando não vinha ter com Adão, Deus estava falando ali através da natureza com Adão, se manifestando. Por que eu estou dizendo isso? Porque João está dizendo assim, contemple. Hoje tem gente que diz, eu não tenho tempo de contemplar nada. Eu nem sei o que é contemplar. Sabe, contemplar é parar, é admirar, é focar, é observar. Sabe, hoje tem maridos e mulheres que passam o dia inteiro junto. Se no final do dia você perguntar para ele assim, qual era a cor da roupa da sua mulher, ele não sabe. Se perguntar para a esposa qual era o sapato que o marido estava usando, ela não sabe. Porque a gente já não tem mais tempo de contemplar nada. Por que a gente olha para os filhos e fala assim, caramba, como esse menino cresceu? Porque talvez a gente não está contemplando mais, não está passando tempo junto, abraçando, vendo, olha o que está acontecendo. E ele está falando aqui, olha, contemple. Então deixa eu te dar um conselho, irmão. Começa a praticar a contemplação na tua vida. Contempla a natureza. Contempla a palavra. Contemple a presença de Deus. Contemple, admire a sua família, se reúnam, tenha um tempo de mesa para olhar nos olhos, para observar, para ter qualidade de vida. Contemple os irmãos na igreja, irmãos. Quantas vezes a gente quer chegar na igreja sem olhar para ninguém, levantar e ir embora sem contemplar ninguém? Por que eu termino de pregar aqui, eu saio correndo lá? Porque eu quero olhar para vocês antes de sair. Sabe, hoje a gente vive, parece que a única coisa que a gente quer contemplar é o saldo da conta bancária. Parece que é a única contemplação que nos motiva. E quanto menos a gente contempla a natureza, contempla a obra, contempla a grandeza de Deus, parece que menos os números crescem lá. Olha para o que Deus já fez, aprenda a ser grato pelo ordinário. Às vezes a gente está esperando o extraordinário, e a gente esquece de agradecer. Uau, estou vivo, tem um sol brilhando lá fora, tem uma vida lá fora para eu viver, eu tenho saúde, a minha casa está de pé, eu tive um teto para me abrigar. Glorifica, agradece a Deus. E aí ele diz, contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou. Por que eu estou falando isso? Porque quem não pratica a contemplação não consegue contemplar a grandeza do amor de Deus. Não consegue perceber, e ele está dizendo, olha, contemple que tipo de amor o Pai nos entregou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha o primeiro estágio, chamado, te chamar de filho de Deus. Olha que amor é esse da parte do Pai. Esse amor da parte do Pai nos dá a legalidade de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora, no verso 1 ele diz, sermos chamados, mas no verso 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus.
Contempla o amor que nos permite ser chamados filhos de Deus. Mas agora, amados, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveria de sermos. Olha se tem outra forma de viver o cristianismo que não seja em fé. Por que às vezes para alguns é tão difícil viver o cristianismo? Porque não se vive cristianismo de outra forma senão em fé. A fé é a base para vivermos a vida que Deus tem. Então ele está dizendo no 1, olha, contemple o amor de Deus. Quando você contempla o amor de Deus, toda amargura vai embora do teu coração. Quando você contempla o amor de Deus, toda inveja vai embora do teu coração. Quando você contempla o amor de Deus, toda raiva vai embora, toda ira. Nós vamos sendo transformados. Um amor desse tamanho não tem como contemplar e não mudar, né? E aí depois no 2 ele diz, mas amados, nós somos filhos de Deus. Entende? No 1 ele diz, você vai ser chamado filho de Deus. No 2 ele diz, vocês agora são filhos de Deus. Mas depois ele diz, mas vocês ainda não têm ideia do que serão. Vocês ainda vão ver. Ou seja, o que ele está dizendo? Tá bom? Tá, mas tem coisas maiores ainda. Existem coisas maiores ainda, né? Mas sabemos que quando ele aparecer, ele quem? Jesus. Aí nós haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de ver assim como Ele é. Olha que coisa sobrenatural aqui. Somos filhos de Deus. Isso é um fato hoje. Só que o que ele está dizendo? Que a plenitude dessa filiação ainda vai ser vista. Você é filho de Deus, mas ainda há coisas que você há de ser que você ainda não é. Mas quando Ele vier, diante dEle, você vai ser. E aí o que ele está dizendo? Porque a criatura também será liberta. Será. Está falando de futuro. Liberta da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então observa que aqui, que a plena manifestação disso, tudo que esse privilégio de ser filho está reservada para os últimos dias. Nós já temos vivido muitas coisas boas como nesse tempo, irmão. Quantas coisas que nos acontecem que você fala, só o Pai mesmo. É só o Pai, não tem explicação. Isso é só por causa do Pai. Não tem outra como explicar. Hoje nós já vivemos o posicionamento. Hoje o Espírito Santo já nos capacita ao relacionamento. Hoje já temos o nosso nome, não no Novo Testamento, mas no livro da vida que está no céu. Aleluia. Temos uma herança em Deus, temos um propósito e temos um destino. Tudo fruto da paternidade. Mas observa que a manifestação plena de tudo isso ainda está por vir. Tem coisas maiores para acontecer. A criatura que está escrava vai olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer na vida dos filhos e vai ser tocada por isso, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei quando fala isso, irmãos, gera até um peso, não gera? Você fica falando, lá fora estão esperando que eu faça algo ao escravo, para eles ver algo em mim para mudar a vida deles. Nós não temos capacidade de mudar a vida de ninguém. Nada do que nós possamos fazer pode mudar a vida de alguém, mas aquilo que Ele está por fazer e manifestar em nós, aleluia, lembra? Sobre nós, em nós, a partir de nós e apesar de nós, vai tocar a criação no nome de Jesus. Sabe, a partir da queda, a criação ficou sujeita. Algumas versões usam aqui nesse momento, no lugar ali da corrupção, usa a palavra vaidade, porque a criação ficou sujeita à vaidade. É o verso 21 do capítulo 8 de Romanos. Então algumas versões usam vaidade. Então a criação, a partir da queda, ela ficou sujeita à degeneração. Utilidade é o que a queda gera. A queda faz do homem degenerado
e inútil, degeneração e inutilidade. Ele usa a palavra vaidade, por conta do ingresso do pecado na terra por meio da desobediência. Mas relembrando de João, capítulo 1 e verso 12, mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus, todos os que creem em Jesus. Ou seja, se por conta do pecado, na queda, veio a degeneração e a inutilidade, nós vemos em João um receber que dá poder. Todos quanto receberam, deu a estes poder de se tornarem filhos de Deus. Então olha como é lindo isso, um poder, um sujeitar que capacita. Então escute, entenda e se entender, glorifique. A partir da queda, a partir da desobediência, degeneração e inutilidade. Saiu da posição, degenerado e sem utilidade, se tornou inútil, degeneração e inutilidade. Mas a partir do crer, João 1,12, todos quanto creram, deu-lhes poder para se tornarem filhos. Ao partir do crer, o que houve? Regeneração e capacidade. Deu a eles poder, regeneração, de se tornarem filhos de Deus, capacidade. Adotados como filhos, libertos da escravidão, inseridos na família de Deus, habilitados para o relacionamento com o Abba, convictos da nossa filiação e posicionados para a herança e capacitados para a nossa missão, o destino. Tudo isso não é ação nossa, tudo isso não é fazer nosso, tudo isso é a obra do Espírito Santo, sobre, em, a partir e apesar de nós. Por isso, não deveria haver resistência, irmão, porque não é nós quem fazemos, mas somos nós unicamente que podemos permitir que Ele faça. Pastor, o que talvez está me impedindo que tudo isso aconteça? Porque há disposição dele fazer. Talvez o que hoje não exista seja uma disposição e aceitação nossa de ser tocado, operado, transformado, regenerado e mudado